A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Igor e bem-vindos à aula de número 12, a Nova Jerusalém. Hoje eu estou aqui com dois professores mais do que especiais que podem se apresentar. Paz do Senhor, juvenis. Como vocês me conhecem, sou o Fernando. A paz do Senhor, juvenis. Aqui é o Matheus e a gente está junto mais uma vez aí para ministrar essa lição. Glória a Deus. Esperamos que o Espírito Santo fale com vocês. E vocês não podem se esquecer de dar like, compartilhar essa aula maravilhosa. E você, visitante, que está nesse momento assistindo nossa aula, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para colocar suas dúvidas no chat, colocar o seu nome para a gente te conhecer. Amém? Amém. Agora, para a gente começar essa aula, a gente vai iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos perdão pelos nossos pecados e te clamamos, Senhor, que o Senhor esteja presente entre nós. Fale conosco e ministre, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Senhor, juvenis, meu nome é Alisson e nós vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e serão o seu povo. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. De banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E essa foi a leitura bíblica em classe, juvenis. Fique com Deus, boa aula. Tchau! Todos nós sabemos que Jesus morreu para a gente ir para o céu, correto? A princípio, todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, então éramos alvo de sua condenação, ou seja, o inferno. Mas acontece que Jesus pagou a fiança para a gente, limpou a nossa ficha e a gente pode ir, caso a gente aceite e a gente viva de acordo com os ensinamentos dele, a gente pode ir para o céu. Mas pensa, por acaso você já parou e perguntou o que será que é o céu? Como é o céu? Porque essa é uma pergunta extremamente importante. Afinal, morar no céu para sempre é a nossa maior esperança. Certa vez, eu vi um homem falando, estava blasfemando, é claro. Porque o céu, se eu vou estar lá no céu para sempre, só aleluia, 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 eu não quero não. Primeiro lugar, se fosse assim, já é muito melhor que o inferno. Com então certeza. Melhor ainda. Melhor que Qual a escolha lógica? o céu, é. No céu, ficar com lá falando certeza. aleluia do que pro inferno. Então, mas acontece que o céu não é bem assim. O céu é o lugar real que nós vamos viver. Mais ou menos como a gente vive hoje, mas sem o pecado. Não é mesmo? Com certeza. Quando nós paramos para falar sobre céu, né, a morada, a qual é a esperança, né, de todos aqueles que creem e querem viver uma vida com Cristo, não é como esse exemplo que esse homem deu, né? Porque se for pensar assim, a gente sempre está diminuindo a grandeza de Deus. É só a gente olhar para toda a criação, a natureza, e a gente vê que Deus é complexo em tudo. Que tudo que Deus fez é numa complexidade extraordinária. Então, da mesma forma, se aplica ao céu. Né? E o que é essa morada celestial, né? A nova Jerusalém, né? Para onde é o local que
que nos aguarda, né? Como Jesus mesmo disse lá em João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. O céu, a nova Jerusalém, ou a morada celestial, ela é um padrão fora do que nós conhecemos, né? É completamente um padrão que Deus tem criado, um padrão divino, extremamente complexo e grandioso. É uma cidade extraordinária, né? A nossa mente não consegue, de forma alguma, imaginar. A gente vem aquelas imaginações, aquela coisa, mas não chega nem perto do que realmente é. Tem gente que usa inteligência artificial também para tentar botar uma fotinha lá. Uma fotinha, mas não chega perto do que realmente é, né? Quando nós falamos de Nova Jerusalém, nós às vezes pensamos em Jerusalém, em Israel, mas não é nada a ver com o que é hoje Israel, o que é Jerusalém. É algo extremamente extraordinário. A mente do homem não consegue compreender. 1 Coríntios 2, 9 diz o seguinte: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nunca subiu à mente do homem essa grandiosidade que Deus tem preparado, porque a Nova Jerusalém é um local que apenas aqueles que amaram a Deus de fato irão, certo? Certo. E é interessante o Fernando ressaltar essa questão do amor a Deus, porque nos leva a pensar a respeito da santidade. E entra o adjetivo ou a característica marcante desta cidade, que ela é até chamada assim, a cidade santa. Vale muito a pena frisar a necessidade de santidade, porque nessa cidade habita um Deus santo, que não aceita iniquidade, não aceita imoralidade. E aqui entra um ponto muito importante para você, Juvenil, e para nós. A santidade. A palavra de Deus vai nos falar em 1 Coríntios 6, no versículo 9 até o 11, a respeito daqueles que não herdarão o reino do céu. No versículo 9 e 10, Paulo vai dar uma lista daqueles que não entrarão, mas nós podemos resumir que são aqueles que praticam a iniquidade, os injustos, não herdarão o reino dos céus. Mas glória a Deus por Senhor Jesus Cristo. Porque através dele, nós que um dia fomos injustos, alcançamos salvação. E podemos agora viver uma vida de santidade, não porque somos bons, mas porque nele nós fomos remidos. Entra uma questão que Pedro vai enfatizar e vai nos lembrar de um texto em Levítico 11, Pedro, o apóstolo Pedro, claro. Mas em Levítico 11, 45, o Senhor vai frisar, vai ressaltar a necessidade de santidade, porque ele, o Senhor, ele é santo. E Deus não habita no meio de iniquidade, não habita no meio de pecados. Então, Juvenil, nós como filhos de Deus que almejamos alcançar esta cidade santa e habitar com Deus santo, devemos ser santo, porque ele habita em extrema santidade. E um dos maiores princípios que Jesus nos ensinou é sobre a vigilância, é o vigiar e orar. Porque a qualquer momento a nossa chance de se santificar pode acabar. Jesus pode voltar e aí, meu irmão, fechou a porta. Não abre mais. Então, ou é céu ou é inferno. Ou você está lá ou você estará sofrendo. Mas agora, essa vigilância a gente já põe em prática agora. O próprio Senhor Jesus conta sobre um homem, um senhor, que saiu e deixou sua propriedade com o seu mordomo. E ele falou, não, eu vou voltar. Só que ele demorou um pouquinho para voltar e o mordomo vendo falou, não. Então eu vou me embriagar, vou bater em todo mundo. Meu senhor não tá aqui vendo mesmo? Só que na hora que ele estava fazendo isso, o que aconteceu? O senhor voltou. O senhor voltou. A gente está contando aqui rindo agora. Mas pensa se isso acontecer com você. Misericórdia, não é mesmo? Então, a gente precisa estar vigilante, porque a nossa eternidade é definida pelo nosso hoje. Que a gente faz agora que vai impactar se eu vou estar lá nessa cidade ou não. Perfeito, porque é algo assim, é o suprassumo da nossa vida, né? A maior máxima
da vida de um homem, na nossa vida, é onde ele vai passar a eternidade dele. Então, se nós vivemos de uma forma a qual o céu para mim é algo figurativo, é algo que eu posso deixar para lá, a minha eternidade eu posso deixar para lá, e como o Igor disse, é algo que nós fazemos hoje. A consequência de onde eu vou é do que eu faço aqui hoje. Se eu não levo isso a sério, a essa máxima na minha vida, certamente tem um lugar que eu vou, que não é o céu. Porque os dois têm uma porta de entrada e não tem de saída. Só que um você vai entrar e você vai gostar, com toda certeza, que é o céu, a morada celestial. E o melhor da morada celestial é o quê? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Além das ruas de ouro, além dos mares de cristais, além de toda a grandiosidade dessa cidade, é a presença de Deus no meio daquela cidade. É viver eternamente diante daquele que nós buscamos tanto e damos a nossa vida por ele. Então, Tito, ele fala sobre isso, que nós aguardamos a bem-aventurada volta do Senhor Jesus Cristo. E essa volta, essa cidade é a promessa daqueles que perseveraram nessa vida, daqueles que gastaram sua vida diante do Senhor, que entenderam que eu vou gastar minha vida ao Senhor, porque Ele gastou a vida dele por mim primeiro. Aleluia. Então é uma compreensão. A Nova Jerusalém, a cidade celestial, essa eternidade, não é para pessoas que não valorizam ao Senhor de fato. Não é para pessoas que não entendem o Evangelho. Só vai para lá aqueles que realmente aguardaram a bem-aventurada volta do Senhor Jesus Cristo. Então não tem como a gente querer ir para lá se eu não vivo uma vida com Ele aqui. Não tem nem sentido, né? Como que eu vou querer ir para o céu, conhecer o Senhor, conversar com o Senhor, se eu não faço isso aqui? É ilógico, a conta não fecha, né? E o lar celestial é uma promessa que Deus fez para nós, né? É algo assim extraordinário, é saber que eu vou viver uma vida aqui na terra, que eu vou buscá-lo, conhecê-lo aqui nesta terra, vou pregar sobre ele, vou viver aqui, e quando ele voltar, eu sei que eu vou estar com ele. Eu sei que eu vou ser recompensado, eu sei que eu vou ter o meu lugar no céu, o livro escrito na vida, que eu vou ser chamado, vinde, benditos do meu Pai, e receberei a herança. Isso é uma promessa extraordinária, né? Então, nós precisamos dar ênfase a essa máxima, aonde eu vou passar minha eternidade. Com o Senhor, eternamente, no local onde não tem tristeza, não tem choro, não tem fome, não tem sede, não tem nada dessas coisas que nós passamos aqui hoje. É um local de paz, onde o nosso amado reinará por toda a eternidade. É uma coisa que nós precisamos pensar urgentemente. E acontece que Jesus nos deixou sinais de quando isso aconteceria. Um dos principais é quando a figueira brotar, ou seja, quando Israel se tornasse nação, e foi o que aconteceu no final da Segunda Guerra, recentemente. Ou seja, a volta de Jesus está muito próximo. E tem outros sinais também que a gente até tratou no musical aqui na nossa igreja. Quer ver só? A guerra entre Israel e Hamas completou hoje 2 meses e avança sem qualquer perspectiva de um acordo de paz. A guerra entre Ucrânia e Rússia continua. Terremotos. A quantidade de energia liberada no terremoto no Marrocos equivale a um impacto de mais de 30 bombas atômicas. O número de mortes por Covid-19 no mundo acaba de ultrapassar a marca dos 5 milhões. Doenças. Iniquidade.
Guerras. Terremotos. Doenças. Iniquidade. O que é isso? O que está acontecendo com o nosso mundo? Espera. Só pode ser uma coisa. Isso só pode significar uma coisa. Ele realmente está voltando. Ele está vindo. Nosso noivo. Essas coisas são sinais da sua vinda. Eu sinto que muito em breve nós nos encontraremos. E nós precisamos estar preparadas. Sim, precisamos. Vamos nos preparar. E glória a Deus por tudo isso que está acontecendo. Isso é motivo de esperança pra gente. Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aí que entra a fé. A fé do cristão. A fé daquele que busca ao Senhor Jesus Cristo. Daquele que um dia encontrou e foi gerado em Cristo. A maior esperança do crente, sem dúvidas, é a promessa da eternidade. Infelizmente, muitos juvenis com tão tenra idade já se esqueceram ou já permitiram que esta promessa morresse em seus corações. O capítulo 11 de Hebreus vai nos falar a respeito de Abraão. Ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. E mesmo quando foi chamado pelo Senhor para abandonar a parentela de seu pai, a terra onde ele foi criado, para uma terra que o Senhor ainda mostraria para ele, ele não cogitou em abandonar tudo, deixar tudo, convicto da onde ele estaria indo, almejando uma terra que não foi firmada em pilares humanos, mas almejando uma terra que foi firmada em pilares eternais. Juvenil, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos deixar a saudade do céu morrer. Em nome de Jesus, se você tem deixado a certeza, a esperança do céu, a certeza que você tem um lar, que somos exilados, morrer, em nome de Jesus, recupere a sua fé, reanime essa certeza, permita que o Espírito Santo reacenda a certeza que nós temos um lar. Desde o princípio, quando o Senhor criou homem e mulher, Ele fez com o objetivo de que nós tivéssemos intimidade, tivéssemos comunhão com Ele. Desde quando nós pecamos, nós fomos retirados desta comunhão, nós somos peregrinos nesta terra, e graças a Deus por Jesus, que nos deu esta comunhão de volta com o Senhor, mas não muda o fato de ainda sermos peregrinos nesta terra. Nós temos um lar. Juvenis, nós temos um lar. E que esta certeza continue viva em seu coração. E olha que legal, juvenis. A gente pode escolher onde morar, se é no inferno ou no céu. Mas a gente pode também escolher como morar. Ou seja, a gente pode ajuntar tesouros que estarão para sempre lá no céu com a gente. Pois é, essa é uma realidade. Jesus nos ensina a ajuntarmos tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. E existem várias maneiras de se ajuntar tesouro lá. Mas vamos ver um específico com um irmão bem abençoado aí. A paz do Senhor, Juvenil, tudo bem? Eu sou o presbítero Reginaldo e quero falar para vocês a importância em ganhar almas. A palavra do Senhor fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E o que é ganhar almas? O que é ganhar almas? É retirar a pessoa, o pecador, daquela zona de perigo, aquilo que criminalidade, drogas, prostituição, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, qual é a função da igreja? Retirar essas pessoas da criminalidade, da droga, da prostituição. Essa função, somente a igreja tem o poder, somente a igreja está autorizada a fazer isso. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele deixou o seu trono, um trono de glória, para vir a esse mundo como homem,
falar do seu amor, aquelas pessoas que pereciam na criminalidade, aquelas pessoas que eram oprimidas, aquelas pessoas que não tinham paz. Ele veio para libertar essas pessoas e apresentar um reino de paz, um reino de delícias que é o reino dos céus. Então ganhar almas é isso, juvenis, é retirar aquela pessoa de uma direção que vai mandá-la para o inferno e conduzi-la ao reino dos céus, a um lugar de paz, um lugar de felicidade eterna. A paz dos seus irmãos, meu nome é Presbítero Davidson. Hoje eu vou estar falando sobre a importância de trabalhar na casa de Deus. Então, quando falamos de trabalhar na casa de Deus, nós temos que ter um princípio. Por que eu vou trabalhar? Qual a motivação? Quando olhamos a casa de Deus, nós temos que entender que ela é a noiva amada do Cordeiro. Então, quando olhamos a casa de Deus, a igreja de Deus, nós temos que entender Cristo amou essa igreja. Ele foi o primeiro a servir, ele se entregou no Calvário para salvar essa igreja. E ele vai voltar para buscar essa igreja. E ele deu a cada um de nós, servos do Senhor, a oportunidade de poder cuidar dessa noiva amada do Cordeiro. Então, quando nós servimos a igreja, nós não estamos servindo ao pastor, servindo a algum irmão específico, não. Nós estamos servindo a noiva amada do Cordeiro, estamos servindo a Deus. Por isso, igreja de Deus. Um lugar onde nós podemos dedicar, servir. Né? E o serviço, por exemplo, muitas vezes, quando fala servir a Deus, você pode servir a Deus, por exemplo, no diaconato, pode servir a Deus no audiovisual, na escola bíblica dominical. Por exemplo, o professor que está ministrando essa aula, ele está servindo a Deus. Então, servir a casa de Deus tem várias frentes. E qual o sentido disso? O sentido é gerar discípulos. Cristo falou, olha, ide, fazei discípulos. Então, quando um homem, a mulher, o servo, o juvenil, coloca no coração, eu vou servir ao Senhor, você está propagando o reino de Deus, você está fazendo discípulos. Você está transmitindo aquilo que você recebeu. Você recebeu do seu amor, perdão, tolerância, recebeu misericórdia, recebeu a redenção pelo sangue de Jesus. E aí você vai servir a casa de Deus dessa mesma forma, com amor, com dedicação, com tolerância, sabendo que todos nós que servimos a casa de Deus, nós seremos recompensados, porque um dia ele vai vir buscar a sua noiva amada do Cordeiro. Amém? Então, de forma resumida, a importância de servir a casa de Deus é que, primeiro, Cristo serviu a igreja e também nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos de servir com amor a igreja de Deus. Amém? Mas então, juvenis, agora a gente chegando na grande pergunta da aula. Como é o céu? Acontece que o céu é um lugar real, material. João viu uma cidade descendo do céu. Ou seja, é uma coisa física, é uma coisa tangível, tocável. A gente não vai ser uns fantasminha que vai sair voando por aí, passando parede, não. A gente vai morar em um lugar real, verdadeiro. Então, Fernando, como que é o céu? Vamos lá, vamos começar falando do tamanho da Nova Jerusalém, né, da morada celestial. Em João capítulo 21, versículo 16 em diante, fala do seu tamanho, né? É um cubo perfeito, é um quadrado perfeito, a qual ela tem 2.400 quilômetros em tudo, certo? Em todas as suas dimensões, altura, comprimento e largura, são 2.400 quilômetros, o que dá o total de 5,82 milhões de comprimento, de quilômetros quadrados, né, no caso. É o equivalente a 40 vezes maior do que a Inglaterra, 10 vezes maior do que a França. Ou seja, nós estamos falando de algo muito, mas muito grande, numa dimensão que nós não conseguimos imaginar. Então, é extremamente grandioso, é um cubo perfeito, é extremamente perfeito a forma que Deus construiu, da forma que ela é, e toda a Nova Jerusalém está ali, né? Tudo que Deus construiu, as moradas celestiais, como João descreve também as praças, como a gente vai ver mais aqui na frente, ela é perfeita, perfeita e completamente feito de coisas preciosas, né? O que os homens buscam aqui, hoje, de uma forma absurda, ela é construída disso.
Então, ela é perfeita. E onde é a sua localização? Né? Atualmente, hoje, a sua localização é o céu. Né? Ela não está aqui. Né? Uma coisa que o nosso pastor fala, e é muito interessante, eu gosto dessa fala dele, é a seguinte: o pastor Jairo diz o seguinte, que o começo está no fim e o fim está no começo. E isso é interessante porque, da mesma forma que Deus criou o Éden em sua perfeição, certo? Deus criou uma nova Jerusalém completamente perfeita. Então, da mesma forma que Deus fez no começo, Ele está fazendo no fim. E se a gente olhar para o fim, a gente vê que Deus fez da mesma forma no começo. Então, Deus está fazendo algo extraordinário. A nova Jerusalém atualmente está no céu. Ela virá para cá depois de um período, né, da volta do Senhor Jesus Cristo. Depois do milênio ainda, depois do milênio que Deus vai reconstruir, vai refazer do zero céu e terra. A nova Jerusalém descerá e será a capital, né? A cidade das cidades, o centro de todo mundo. Né? Glória a Deus. E outras características também são citadas no texto de Apocalipse 21. Nós podemos ver a primeira característica, sem dúvidas, é a respeito do brilho. O brilho vai ser citado em Apocalipse 21, 11 e Apocalipse 21, 23. Quando João vai narrar a respeito do brilho desta cidade, João usa uma gama de adjetivos para poder chegar perto daquilo que talvez não chegue nem a 1% do brilho, da magnitude desta cidade. E o brilho desta cidade vem diretamente de Deus. É o Senhor que ilumina. O texto, inclusive, fala que o Cordeiro de Deus é a lâmpada desta cidade. Outra característica é a respeito do muro. O muro dessa cidade é constituído por pedras preciosas, e ele tem um significado a respeito da segurança que teremos no Senhor. Assim como o Senhor é o brilho, é aquele que ilumina a cidade, ele também nos trará segurança nele. Também nós vemos o texto narrando a respeito de 12 portas. Essas 12 portas constituídas de materiais que nós também não conhecemos. E o mais interessante é que essas 12 portas, elas irão representar a perfeição e o poder criativo de Deus. A perfeição daquele a qual tudo criou. E mais uma vez demonstrará o tamanho da sua glória. Quando Fernando ele cita o tamanho desta cidade, o formato da cidade, tudo isto revela a perfeição que há no Senhor Deus. E o número 12 também é uma outra característica deste texto, desta cidade, que ele vai se repetir não apenas se referindo às 12 portas, mas também nós veremos o nome das 12 tribos e também o nome dos 12 apóstolos como os fundamentos desta cidade. E o número 12 também, além da perfeição deste lugar, ele também vai se referir no tocante à salvação ao povo de Israel, quando menciona as 12 tribos, e também a salvação para os gentios, para nós, quando menciona o nome dos 12 apóstolos. Além destas características, o texto também vai mencionar a respeito das ruas de ouro. Perceba, né, que o tamanho da glória deste Deus, o tamanho do poder deste Deus, que até as ruas são feitas de ouro. E por último, o texto vai mencionar a respeito de uma praça. E assim como tudo nesta grande cidade, nesta santa cidade, a praça, não diferente, também vai revelar a magnitude da glória de Deus. O texto narra que desta praça, que é feita de um ouro tão puro, que se compara ao vidro. Imagina, Juvenil, um vidro feito de ouro. A pureza deste material. Nesta praça está a árvore da vida. E desta praça jorra um rio. Juvenis, com grande perfeição, este lugar que está nos aguardando. Com grande glória que nos aguarda. Para aqueles que viverem uma vida de santidade. Olá, Juvenis. Vamos pensar um pouco sobre a Nova Jerusalém.
A Nova Jerusalém é a capital do novo céu e da nova terra. Ela é uma cidade preparada e construída por Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia dá a medida dela. Ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e ela tem a mesma metragem de altura. Ela é um cubo perfeito. Ela tem as 3 medidas iguais e ela é um local preparado para o servo de Deus. Ela é real, ela tem portas, ela tem um espaço que comporta todos os crentes de todos os tempos. Então ela será a capital da Nova Jerusalém, onde Cristo vai reinar sobre sua igreja. Nós estaremos lá quando quiser, vamos estar também espalhados pelas nações e voltaremos a Jerusalém para sempre adorar a Deus, mas ela é local de gozo, de alegria e ela será a capital do novo céu e da nova terra. Ela é toda revestida de ouro, com vidros de ouro, é uma cidade ímpar, é uma engenharia ímpar, é um lugar ímpar. Lá a luz que está lá não será a luz natural, será a luz do Cordeiro. O sol lá não vai brilhar porque a luz do Cordeiro vai brilhar naquele lugar, porque é uma cidade específica, extraordinária por Deus. É uma cidade que vai dar vista para o espaço, vista para as constelações, é um local extraordinário, algo que a engenharia humana jamais poderá fazer. Ela é uma morada, ela é um prédio, ela é uma casa, ela é uma mansão, é um local que nós, os crentes, vamos desfrutar de forma alegre, plena, porque é a nossa casa, o nosso lar, preparado por Jesus. Deus abençoe. Pois é, Juvenil, o céu é um lugar lindo, mas o céu também não é brincadeira. Então você que está ouvindo a gente aqui agora, independente da sua idade ou da sua classe, é o momento da gente refletir como está a nossa vida agora. Porque para chegar lá, a gente já tem que analisar a nossa vida agora. Será que eu estou vigilante? Será que eu estou orando? Será que eu estou ajuntando tesouros no céu? E mesmo que você esteja fazendo tudo isso, a gente pode, nessa aula, lembrar da esperança que nós temos de um dia morar nesse lugar. Exato. Tudo nessa vida fica tão pequeno, tão passageiro, comparado a essa glória que a gente vai viver, não 70 anos, não 700 anos, não 70 milhões de anos. A gente vai viver para sempre num lugar desse. Isso é extraordinário, né? Aqui a gente vê as citações de como essa cidade é esplendorosa. É algo que nem João ele descreve nas palavras dele, mas nem assim a gente consegue mensurar, né? É algo inefável, né? Algo que não tem palavras. Só a gente realmente lutando, perseverando, amando ao Senhor de todo o coração, que a gente vai chegar lá. Porque o céu, ele não é um resort de férias. O céu não é um passatempo. A Nova Jerusalém não é para preguiçosos. A Nova Jerusalém não é para pecadores. A Nova Jerusalém são para um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, é o que o Igor acabou de dizer. Aquela avaliação que precisamos fazer no que diz respeito às nossas vidas. A forma que nos comportamos para Deus, o diante de Deus. Isso não é só para vocês, é para nós, para todos. Todos carecemos de servir a Deus com integridade. Porque nós vemos que é uma cidade extraordinária, uma cidade grandiosa, né? Você já viu falar de ouro tão fino que ele chega a ser transparente como vidro? Eu nunca ouvi falar disso. E mais lá vai ter. É uma cidade cheia da presença de Deus. O centro da cidade é a presença de Deus, é o Senhor. Ele é o maior tesouro da cidade, é o Senhor, é Deus. E nós estaremos juntamente com Ele. Né? A gente analisar, os homens buscam aqui hoje, né, coisas preciosas. Né? Quantos, né, eu que já trabalhei perto de locais com garimpo, né, as pessoas dão a vida para uma pedrinha de ouro. Uma pedrinha. São pedrinhas pequenas. Lá, tudo é feito de ouro, de pedras preciosas, para ver que isso que tantos homens buscam se tornou chão para nós pisarmos. E é extraordinário o que Deus vai fazer conosco. Então você precisa ver e saber. E só para nós finalizarmos a aula, você tem que entender também o que você vai fazer lá. Você não vai ficar lá tocando harpinha, voando por aí, para lá e para cá. Isso é pensar pouco demais no
no que nos espera lá. João diz que nós serviremos ao Senhor pelos séculos dos séculos dos séculos, para a eternidade. Servindo, trabalhando, fazendo as obras de Deus, crescendo, conhecendo. É extraordinário. Pensar nisso é extraordinário. Por causa disso que eu disse, o céu não é um local de preguiçosos. O céu não é um local onde você vai passar férias. Pense muito bem no que você está fazendo, no que você está juntando, tesouros na terra ou tesouros no céu? E por falar em trabalho, chegamos agora no momento do ofertório. O trabalho que a gente faz hoje, a gente já pode contribuir para a obra de Deus. Está aparecendo aí na tela de vocês os métodos de pagamento e também o projeto dos 1000 valentes, para a gente comprar esse terreno aqui da nossa igreja para a glória de Deus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. E aí, meus caros juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta. O que é a Nova Jerusalém? Alternativa A capital de Israel. Alternativa B, uma cidade criada pelos colonizadores israelitas. Alternativa C, a cidade que está no céu, onde os salvos morarão. Ou alternativa D, um local citado no Antigo Testamento, mas que não existe mais. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa, se você respondeu a alternativa A, a capital de Israel, meus parabéns porque você errou. Porque a resposta correta, com certeza, é a alternativa C, a cidade que está no céu, onde os salvos morarão. Segunda pergunta. Quando a Nova Jerusalém descerá do céu para a terra? Alternativa A, antes da grande tribulação. Alternativa B, no início da grande tribulação. Alternativa C, no início do milênio, quando Jesus voltar para Israel. Ou alternativa D, no final do milênio, quando forem criados o novo céu e a nova terra. Vamos lá? Mais uma vez, tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa D, no final do milênio, quando forem criados o novo céu e a nova terra. Terceira pergunta. Qual dessas formas geométricas melhor descreve a Nova Jerusalém? Alternativa A, um cubo perfeito. Alternativa B, um cone equilátero. Alternativa C, uma pirâmide hexagonal.
Ou alternativa D, uma esfera oca? Vamos lá, responde aqui no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e principalmente tenham respondido com a letra A, que é a resposta correta, que é um cubo perfeito. Quarta e última pergunta. Quantas portas existem na cidade? Alternativa A, 12. Alternativa B, 24. Alternativa C, 36. Ou alternativa D, 48. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a alternativa A, 12, meus parabéns porque você acertou. Essa é a resposta correta. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também ter absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. É isso, fique na paz e tchau! Então, juvenis, vamos encerrar nossa aula agora, mas, para conclusão, uma frase de cada professor. Faça do céu o seu destino. Sede santos, pois o Senhor, seu Deus, é santo. E o que nós queremos como professores é um dia chegar lá no céu e ouvir alguém contando. A gente quer e a gente crê nisso. Que a gente vai ouvir alguém contando. Rapaz, um dia eu estava assistindo uma EBD sobre o céu. Glória a Deus. Deu uma vontade de morar lá. Glória a Deus. E eu vim para cá. Dei minha vida para Jesus. Glória a Deus. E agora vamos orar encerrando. Senhor, nós te louvamos por mais essa aula, por mais esse momento. Independente do tempo que estamos ouvindo, meu Deus, independente da nossa idade, que o céu seja uma certeza que fique cravado em nossa mente, que fique cravado em nossos corações, meu Deus. E que a partir desse momento, meu Deus, nós possamos viver ainda mais com o Senhor, ainda em maior comunhão, intimidade, ainda em maior temor, meu Deus, vigiando e vivendo essa esperança na prática. Em nome de Jesus, amém. 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 Paz do Senhor, Juvenis. Paz do Senhor, Juvenis.